Bom, o outro comando que também produz uma lista de objetos do GeoGebra é o comando lista de iteração. Existe um comando parecido, que é só iteração. Tá? Vou mostrar os dois para vocês, mas vou começar pelo comando lista de iteração. Então, só tem duas sintaxes. O primeiro aplica-se a uma função. Então, eu posso definir uma função antes ou a função aqui mesmo dentro do comando. Tá? Então, primeiro eu vou definir uma função aqui, colocar f de x igual a 3x. Né? Vou ocultar e aí eu vou utilizar esse comando aqui, essa função, no comando lista de iteração. Né? Aí eu vou pegar a primeira sintaxe aqui, função, valor inicial, número de iterações. Tá? Então a nossa função vai ser a função f, né? É o nome dela aqui. Né? O valor inicial que eu vou utilizar é o valor inicial, pode ser qualquer valor com o qual a gente quer que comece a lista. A lista vai começar com o valor que a gente vai declarar aqui, tá? Como valor inicial. Por exemplo, se eu colocar 2, o primeiro elemento da lista vai ser 2. Se eu colocar 8, o primeiro elemento da lista vai ser 8. Não tem nada a ver com a função, tá? O primeiro elemento a gente escolhe, é livre. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o valor 4. Então, o primeiro valor da lista vai ser 4. A partir daí, a gente vai começar o comando vai fazer as iterações aplicando esse valor na função. Então, no lugar do x, vai ser aplicado o valor 4. Então, a gente vai ter como segundo elemento da lista 12. 3 vezes 4, 12. Tá? Então, o primeiro elemento é o valor inicial declarado, 4. E o segundo elemento da lista vai ser 12, que é o valor da função quando x vale 4. E aí ele vai pegar o 12 e vai aplicar na função. Então vai ser 3 vezes 12, 36. Aí ele pega o 36 e aplica na função. Ele está fazendo iterações com essa função, tá bom? E aí eu escolho o número de iterações. Por exemplo, se eu quero 3 iterações, então ele vai fazer 3 iterações, só que a lista vai ter 4 elementos. Por quê? Porque o primeiro valor, o valor inicial, entra na lista. Então ali não é uma iteração, ali é o valor inicial que a gente declarou. A partir dele são feitas 3 iterações e, portanto, eu vou ter mais 3 números, né? Mais o primeiro que foi declarado, que é o 4, eu vou ter uma lista com 4 valores, tá? Vou teclar Enter para a gente visualizar a lista aqui e entender esse comando. Ó. Então eu tenho aqui a lista 1. Qual que foi o comando que eu utilizei? Vou resgatar ele aqui, ó, só para a gente visualizar. Então, lista de iteração, função f, valor inicial 4. Então, é o primeiro elemento da lista 4, certo? A partir do segundo elemento são as iterações que serão feitas. Então, ele pega o 4 e substitui no lugar de x lá na função. Então, 3 vezes 4, a minha função é 3x, né? Então, 3 vezes 4, 12. Primeira iteração. Segunda iteração, pega o 12 e aplica na função. 3 vezes 12, 36. Segunda iteração. Terceira iteração, 3 vezes 36, 108. Beleza? Então, é assim que funciona esse comando lista de iteração. Na primeira sintaxe, né, a gente faz a iteração para funções, mas a gente tem também a segunda sintaxe aqui, onde a gente pode trabalhar com uma expressão que vai produzir qualquer tipo de objeto no GeoGebra, pontos, retas, polígonos, tá? Qualquer tipo de objeto também pode ser gerado aqui com essa sintaxe aqui do comando lista de iteração. Então, eu vou vou produzir uma sequência agora, utilizando uma outra diferença em relação ao comando sequência é que aqui, da sintaxe, né, desse comando, é que essa sintaxe, em particular, permite trabalhar com mais de uma variável. Então, posso declarar 2, 3 variáveis, tá bom? Ou até mais. Então, eu vou usar aqui a expressão m mais n, ou seja, eu estou declarando duas variáveis, a expressão m mais n,
onde as variáveis serão mn. Então, eu vou declarar agora as variáveis m, vírgula, n. Eu tenho que separar as variáveis por vírgula, tá bom? Então, vou colocar aqui n, né? Então, eu tenho a expressão m mais n. Aí eu declaro as variáveis separadas por vírgula, tá? M, vírgula, n são as minhas variáveis. Os valores iniciais são os valores que a lista agora, no caso a expressão é uma expressão numérica, né? Ela vai, esse m e esse n vão ser valores numéricos, então a saída vai ser um número. Então os valores iniciais que eu vou declarar, um valor para m e outro valor para n, serão os dois primeiros números da lista, tá? E esses valores iniciais eu tenho que declarar entre chaves, como se fosse uma lista aqui, tá bom? Então, o primeiro valor que eu vou declarar em relação à primeira variável declarada, m, ali, né, na hora que eu declaro a variável, aqui o m, separado por vírgula, então o primeiro valor vai ser o do m, e o segundo valor vai ser o do n. Vou colocar aqui 1,2 entre chaves, tá? Então, os valores iniciais, quando a gente tem mais de uma variável, tem que ser colocado entre chaves. Aí a contagem é o número de iterações que a gente quer. Funciona do mesmo jeito que o comando lista de iteração para funções que eu expliquei, tá? Então, vou colocar aqui, 4 iterações. Vou dar Enter, vamos ver o resultado. Bom, vou apagar a lista anterior para a gente não fazer confusão. Vou ficar só com essa daqui. Então, olha só o que aconteceu. Eu fiz 4 iterações, né? Só que eu tenho 5 elementos aqui, certo? Então, vamos entender aqui o que acontece. Ó. A minha expressão é m mais n, né? As variáveis m e n. Então, eu tenho aqui, começando com os valores 1 e 2, ó, tá bom? Aí, ele vai fazer a iteração da seguinte maneira. Ele está somando dois valores. Mas que dois valores? É os dois valores, sempre os dois valores anteriores, antecessores ao elemento que vai ser definido. Então, por exemplo, o 3 veio de onde? De 1 mais 2. Tá? O 5 surge de como? De 3 mais 2. E o 8 é a soma dos dois elementos anteriores, imediatamente anteriores. 3 mais 5, 8. Então é assim que está sendo feito, né, as iterações. O primeiro elemento é considerado declarado, né? E a partir daqui você conta as iterações, tá? Não é muito intuitivo nesse caso a contagem, não é muito lógico, né? Porque parece que a primeira iteração seria aqui, mas é contada a partir daqui. A regra, na verdade, é o seguinte: o número de elementos sempre vai ser um a mais do que o número de iterações que a gente escolher aqui, tá? Eu escolhi 4 iterações, então a lista vai retornar 5 valores, beleza? Sempre um a mais do valor declarado aqui para o número de iterações. Essa é a regra. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui, para a gente entender aqui como que vai ser feito, né? Como que está sendo feita essas iterações, a lógica, né? Então essa lista aqui agora é a anterior. Agora vamos pegar a nova lista aqui, ó. Que eu fiz o seguinte agora, eu declarei que é a mesma expressão m mais n, só que eu declarei que o m vale 3, começa em 3, e o n começa em 2, tá? Então os primeiros elementos da lista é 3 e 2. E aí ele vai somando, né? 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Ok? Bom, esse comando, lista de iteração, usando a sintaxe aqui que começa com a expressão, permite a gente fazer lista cujos seus elementos podem ser qualquer tipo de objetos do GeoGebra, tá? Pontos, retas, segmentos de retas, funções, etc. Qualquer tipo de objeto. Então, como exemplo, vou fazer aqui eu vou utilizar esse comando onde a expressão
vai retornar para mim pontos, ok? Ou melhor, fazer aqui com segmentos, só para... Vai ser uma coisa semelhante ao que a gente fez com o comando sequência, mas vai dar para perceber uma diferença de raciocínio, de lógica aqui, porque os comandos de fato são diferentes, tá? Bom, então, antes de utilizar o comando, eu vou fazer o segmento, né? Um segmento que eu vou utilizar como referência, tá? Vou fazer um segmento aqui, por exemplo, pegar aqui e aqui, beleza, tem esse segmento aí, é o segmento F, né? Eu vou fazer uma rotação desse segmento em torno da origem do sistema de coordenadas, tá? Então, eu vou fazer ele rodar aqui, só que usando o comando lista de iteração. Então, vamos lá. Na lista de iteração, a gente tem que pensar o seguinte. Na lista de iteração, o que vai aparecer? Vai aparecer os segmentos. Segmentos, né? Cada objeto da lista vai ser um segmento, né, congruente a F aqui, né, de mesmo tamanho, mesmo comprimento, só que eu vou fazer ele rotacionar em torno da origem. Então ele vai estar rotacionado aqui, tá bom? Mas como a lista vai ser formada por segmentos, a expressão tem que retornar um segmento, ok? E vai ser o segmento F rotacionado. Então, vou colocar aqui como expressão girar, né? Vou pegar aqui a sintaxe objeto e ângulo, porque eu não vou precisar do ponto, porque eu quero girar, né, aqui em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, o objeto que eu vou girar é o F, né? Vou começar girando o F. Por um ângulo, eu vou construir aqui, para facilitar, não vou usar controle deslizante agora. Vou fazer aqui 360 graus, né, dividido por, sei lá, vou construir 60 segmentos desse. Então, 360 graus dividido por 60, eu teria 10 graus aí, né? 10 graus não, 360 dividido por 60 vai dar 6 graus, né? Alguma coisa assim. Eu posso colocar aqui, digitar, né? 360 graus. Aí tem que usar o símbolo de grau aqui, ó. Posso buscar ele aqui, né? Dividido por 60, que é a quantidade de segmentos que eu quero construir aqui, que eu quero que tenha a lista, tá? Então, eu divido por 60 para dar o grau correto ali. Beleza. Só que aí, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu rotacionar, eu vou estar rotacionando os elementos dessa lista que eu vou criar. Mas a rotação ocorre sempre em relação ao elemento imediatamente anterior da lista, né? Então, eu não preciso ficar multiplicando agora o grau por 1, 2, 3 vezes. Não, sempre vai rotacionar o mesmo grau. Vamos facilitar aqui, vamos fazer só 10 segmentos para a gente entender. Se é 10 segmentos, 360 dividido por 10 vai dar 36 graus. Cada segmento vai rotacionar 36 graus, tá? Então já vou colocar direto aqui só para facilitar o entendimento. 36 graus. Então, o primeiro segmento rotaciona 36 graus. Segundo segmento, 36 graus. Então, ele sempre rotaciona em relação ao segmento que foi construído na iteração, né, imediatamente que antecede a nova iteração, tá bom? Então, eu não preciso fazer um múltiplo de 36 graus. Sempre o mesmo ângulo. Só que o segmento não é sempre o inicial, o segmento F, o primeiro. Ele que vai mudar. Vai começar com o segmento F, aí eu faço a rotação por 36 graus, aí eu tenho um novo segmento F. É esse segmento que vai rotacionar depois, 36 graus e assim por diante, tá? Então aqui eu declaro uma variável, qualquer variável, vou colocar y agora, tá? Maiúsculo, porque o minúsculo é reservado aqui para a variável y no GeoGebra, tá bom?
Então agora eu vou declarar que a minha variável é y, os valores iniciais sempre entre chaves. Então o valor inicial vai ser o segmento F, vai começar com o segmento F, né? E a contagem eu quero 10, né? 10 segmentos, então eu vou digitar 9, sempre um a menos do que eu quero, ó. Pronto, tá bom? Agora eu posso, se eu quero mais, né, segmentos, só mudar esse valor o valor do ângulo aqui. Então se eu quisesse, por exemplo, 60, né? 60 segmentos, então eu tenho que fazer 360 graus dividido por 60, vai dar 6. Então 6 graus aqui, só que aí eu tenho que aumentar aqui para 59, né, para dar 60 segmentos, ok? Pronto, então o que ele faz? Ele pega o primeiro segmento F, gira em 6 graus em relação à origem do sistema de coordenadas. Aí pega esse segundo segmento que foi construído, gira em 6 graus e assim por diante, né, até a gente chegar no último segmento, né, que vai completar um total aqui de 59 iterações, contando com o valor inicial, o primeiro objeto, né? O primeiro segmento, no caso F, dá 60 segmentos, ok? Vamos confirmar. Beleza, aí aquele primeiro objeto F está se sobrepondo ao primeiro objeto dessa lista. Então eu posso ocultar ele, ó. Olha lá, agora eu percebo que está aqui, ok? Interessante que a gente pode agora movimentar um pouquinho aqui, mudar o segmento, né, dessa construção e está aí. Então, fica aí mais um exemplo, né, de como utilizar a lista de iteração. No próximo vídeo a gente vai ver outro exemplo.